Olá. Como consequência das manifestações populares, o tema da reforma política retornou à pauta do Congresso Nacional. Eu vou conversar com o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, sobre este tema, que, aliás, é um tema recorrente. Há muito tempo, eu diria há várias décadas, que esse tema está presente aqui, tanto na Câmara como no Senado Federal. Senador Dornelles, o senhor foi a primeira voz que se colocou aqui no Senado e de forma bem incisiva, criticando a proposta apresentada pela presidenta Dilma de fazer um plebiscito sobre 5 pontos diferentes que comporiam uma reforma política desejada pelo governo, pelo Palácio do Planalto. Eu gostaria que o senhor explicasse a sua posição. Olha aqui, a minha posição em relação ao plebiscito por uma reforma política é a pouca operacionalidade de um plebiscito. Porque o plebiscito existe um problema binário. Você faz desarmamento, sim ou não. Parlamentarismo, presidencialismo, sim ou não. No caso de uma reforma política, vamos pensar sistema de governo. Você tem o sistema majoritário você tem o distrital com maioria absoluta, sem maioria absoluta. Você tem o distritão, você tem o proporcional de lista aberta, o proporcional de lista fechada. Depois você tem o misto, que pode ser o distritão com proporcional de lista aberta, com proporcional de lista fechada, o distrital. Então você tem uma série de opções e você fica na seguinte situação. Se você não colocar todas as alternativas, você está enganando o povo. Você está criando uma situação falsa. É aquela história, eu conversando com o senador Suplicy, eu recorri a uma imagem do futebol, que o PT gosta muito. Você veja a seguinte situação. Se você fizesse uma enquete para saber quais são os clubes mais populares do Brasil e pusesse 4 clubes, o América, o Jabaquara, a Portuguesa, e não colocasse o Vasco, o Flamengo e o Fluminense, como é que seria isso? E o Corinthians. Então você muitas vezes pode, através de uma cédula, manipular um plebiscito. E nesse caso do sistema de governo, ou você faria um livro que seria quase impraticável para o povo opinar sobre um livro através de um plebiscito, ou você estaria simplesmente manipulando o resultado desse plebiscito. O senhor usou no seu discurso aqui na tribuna do Senado uma palavra forte. O senhor falou em golpe. Olha, que se você manipular, se você apresentar a cédula de um plebiscito da maneira que você apresentar a cédula de um plebiscito, pode ser uma manipulação, pode ser um golpe. Realmente, se você, na hora de quiser sistema de governo, se você não puser, por exemplo, o sistema majoritário distritão, você está tirando do povo uma alternativa. Se você não puder colocar o voto em lista, você está tirando do povo uma alternativa. Então, se você colocasse todas as alternativas, eu acho que o plebiscito fica impraticável. E se você não colocar todas as alternativas, você está manipulando a decisão do povo. Ainda teria a questão do princípio da anualidade, não é? Porque para valer para a próxima eleição, ela teria que ser aprovada, essa nova reforma teria que ser aprovada até outubro. Como é que o senhor vê essa questão? Você veja o seguinte, se você fosse para um plebiscito, só você explicar em 30, 40 dias à sociedade o que significa cada um dos sistemas eleitorais passíveis de opção, você realmente esgotaria esse prazo. E essa questão desse 1 ano antes é uma cláusula muito importante no Estado Democrático. A história dele, no passado, você vê no regime anterior a 88, várias mudanças eleitorais foram feitas. Você lembra que... De forma casuística, como se dizia. Em 1982, a Sandra Cavalcante estava praticamente eleita no Rio de Janeiro. Eles fizeram a vinculação de voto, ela não tinha deputado, praticamente sumiu. Você vê o seguinte, ainda mais avançado, eles fizeram aquela vinculação também na eleição Não, essa foi de 82, a mesma coisa fizeram com Tancredo de Minas. Então, essa impossibilidade de fazer modificações com menos de 1 ano antes, realmente é extremamente importante para a manutenção do Estado Democrático e as linhas corretas de uma eleição. Antes do plebiscito, a presidenta chegou a pensar em propor uma constituinte exclusiva para fazer a reforma. E quanto a essa ideia, como é que o senhor analisa? Olha aqui, deixando de lado sobre o aspecto jurídico, eu acho que você não pode fazer constituinte exclusiva.
A Constituição de 88 estabeleceu as regras, estabeleceu uma situação de revisão, que foi em 92 ou 93, que ela podia ser modificada através de um sistema de maioria absoluta. Então, você, na realidade, propor uma Constituinte exclusiva é você querer agredir a própria Constituição vigente, permitindo que ela fosse reformada por um mecanismo diferente do que ela contém para a sua própria modificação. Então, eu acho que sob o aspecto jurídico, essa Constituinte exclusiva não podia ser convocada, nem Constituinte nenhuma, a não ser que você simplesmente houvesse uma ruptura, como foi o caso das Constituições que nós tivemos. Agora, o que me preocupou mais nesse problema da Constituinte exclusiva é o precedente, que se você pudesse criar uma Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, você ia poder também uma Constituinte exclusiva para mexer nos poderes do Estado, na organização do Judiciário, uma Constituinte exclusiva para modificar o funcionamento do Legislativo, para a ordem econômica, a ordem social. Eu acho que só a ideia de que o governo pensou numa Constituinte exclusiva gerou uma grande insegurança jurídica, que afeta todo mundo. No momento que você anuncia que vai fazer um plebiscito, no momento que você anuncia que quer uma Constituinte jurídica, existe uma paralisação enorme de investimentos, existe uma paralisação enorme de um processo decisório, o que não é bom para o processo de desenvolvimento e crescimento econômico. Senador Dornelles, o senhor, há algum tempo atrás, até recentemente, presidiu uma comissão especial que tratou exatamente desse tema, reforma política. Eu queria saber qual é a reforma política da preferência do senador Dornelles. Eu acho que a grande distorção que existe no sistema político brasileiro é o voto proporcional. É aquela eleição que nós temos hoje para a Câmara de Deputados, para a Câmara de Vereadores, o sistema proporcional, que hoje você vota num candidato e o voto que você deu num candidato elege outro. É aquele sistema em que muitas vezes candidatos com muitos votos são derrotados e candidatos sem votos são eleitos. O sistema proporcional é aquele que permite a eleição do que não tem votos. De modo que eu acho que isso é uma distorção enorme, ele é responsável por essa grande quantidade de partidos que existem hoje, ele é responsável por distorções no campo de coligações, de entendimentos espúrios no campo político. De modo que eu acho que nós devíamos ter, eu defendo um voto majoritário. Eu acho que a minha preferência seria para o voto distrital. Você pega um estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro. Vamos dizer, um estado que tem 50 deputados, você faria uma divisão de 50 distritos e cada um elegeria um deputado, seu representante. Agora, o desenho... A alternativa do distrital misto, o senhor... Deixa eu chegar lá. Certo. Hoje, o desenho do distrito é muito difícil. Você hoje, primeiro se faria o desenho por critérios geográficos ou por critérios populacionais. Quem faria o desenho dos distritos? Recursos contra a maneira do distrito serem desenhados. Eu considero quase impossível você desenhar um distrito. Então, eu vou para um sistema intermediário, que eu chamo de distritão. Cada estado seria um distrito. Então, por exemplo, um estado que tem 50 deputados. Você faz a eleição como é hoje. Você vota no candidato, o candidato é registrado por um partido, pertence a um partido político, participa do programa eleitoral pelo partido. Agora, 50 candidatos, os 50 mais votados são eleitos. É o que se chama o distritão. Eu acho que esse daqui você não seria tão puro como o distrital, que você de cada estado você dividiria o estado em distritos, mas eu acho que com grande superioridade sobre o proporcional. O proporcional hoje é uma distorção enorme. Você veja, nós tivemos situações do Rio de Janeiro no último pleito, em que candidatos com 90 mil votos foram derrotados e candidatos com 20 mil votos foram eleitos. Você verifica o seguinte, o problema que houve em São Paulo. O Tiririca teve 800, 900, 1 milhão de votos. Fez muito bem, eu não estou agredindo o eleitorado dele. Quiseram eleger ele e ele está sendo um excelente parlamentar. Agora, as pessoas que votaram no Tiririca elegeram outros, que não tinham nada em comum com o Tiririca. Então, o regime que nós temos hoje, proporcional, é aquele regime que permite que pessoas sejam eleitas com o voto de outros. Eu considero isso uma grande distorção.
E o senhor consideraria positivo, então, que os candidatos fossem arrolados numa lista previamente apresentada pelo partido, a chamada lista fechada, ou a lista aberta? Não, eu sou totalmente contrário ao sistema de lista. O sistema de lista, o sistema proporcional hoje é um sistema proporcional de lista aberta. Que os partidos têm seus candidatos e o eleitor vota num candidato. Escolhe. E você depois soma o voto de todos os candidatos, vê o coeficiente partidário e vê quantos cada partido elege. E isso é que faz com que muitas vezes deputados de 90, candidatos de 90 mil votos 100 sejam derrotados e de 20 sejam eleitos. Agora, pior que esse é o proporcional com lista. Ou seja, é aquele que é retirado do eleitor o direito de votar no candidato que ele quer. Ele vota no partido. E o comando do partido é que faz uma lista com uma ordem que ele próprio estabelece. Esse aqui é um retrocesso. Eu tenho dúvidas, inclusive, como a Constituição fala em voto direto e secreto, entre as cláusulas pétreas da Constituição, se você poderia introduzir o voto de lista no país. E quanto à polêmica em torno do fim da reeleição, como é que o senhor se posiciona? Olha aqui, eu falo a verdade, eu prefiro um mandato de 4 anos com reeleição. Na realidade, nós temos um mandato de 8 anos, sendo no final de 4 anos quase um plebiscito, se deve o presidente ser mantido ou não. Nós introduzimos esse mandato de 4 anos com reeleição, tem 10 anos ou 12 anos, né? Foi com o Fernando Henrique, não é isso? Eu sou a favor da reeleição. Eu acho que 4 anos com reeleição, você no final de quarto, você dá um crédito de confiança ao atual presidente, o governador, essas eleições do Brasil mostram que nem sempre existe o repeteco. Você vê no Rio Grande do Sul, nunca um governador foi reeleito, o que demonstra que o sistema de reeleição, muitas vezes, obrigatoriamente, não favorece aquele que disputa a eleição no cargo. E quanto à coincidência das eleições? Muita gente defende que haja apenas uma eleição de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, enfim. Como é que o senhor se posiciona nessa questão? Você sabe que eu oscilo muito. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu sou muito contra a eleição do presidente da República junto com a de governador. Eu acho que nós tínhamos que ter eleição federais, presidente da República, senador e deputado numa data, e eleição, vamos chamar, estaduais, governador, deputado estadual, prefeito e vereador em outra. Eu cheguei a apresentar várias vezes projetos nesse sentido, e você teria que, na realidade, fazer uma eleição, dar um determinado mandato de 6 anos para prefeito para ver a coincidência. A coincidência total, eu não sou favorável, não, porque eu acho que o conteúdo, os temas de uma eleição federal diferenciam muito da eleição estadual e municipal. Eu defendo a separação dessa eleição. Duas órbitas, digamos. Hoje você vê o seguinte, você tem eleição de governador e de presidente. Isso cria os maiores problemas. Você tem estados, muitas vezes, dois partidos que têm um candidato à presidência da República, tem 2 candidatos ao governo do estado. É uma campanha difícil de ser feita. Muitas vezes 2 partidos têm um candidato a governador e tem 2 à presidência da República. Sempre essa coincidência de mandato, coincidência de eleição de presidente da República com governador, trouxe muitos problemas de operacionalidade de campanha. Quanto ao financiamento das campanhas, como é que o senhor se posiciona? Olha aqui, eu sou totalmente favorável ao financiamento privado, no sentido seguinte, uma empresa, um indivíduo, ele financia, eu não digo financiar, ele faz uma doação à campanha, se ele quiser, se ele desejar, se ele entender, no valor que ele quiser, e essa doação tem que ser fiscalizada. Agora, quando você fala em financiamento público, toda a sociedade destinaria uma parte do seu imposto para financiar, muitas vezes, a eleição de candidatos que o contribuinte não quer. De modo que eu sou muito contra esse financiamento exclusivo, financiamento público exclusivo. Eu acho que a sistemática hoje existente, com um pouco mais de fiscalização, de controle, é a sistemática que deve ser validada. Como é que o senhor responde à crítica de que o sistema atual permite que o chamado poder econômico muitas vezes prevaleça? Ou o senhor acha que não deve haver um limite no sentido das doações, uma fiscalização em torno daquele limite? Olha aqui, veja só, essa história. Primeiro,
quer dizer que o financiamento público acaba com o Caixa 2. Isso não tem nada uma coisa. Você pode ter Caixa 2 com financiamento privado ou financiamento público. Segundo, você fala que o financiamento privado, muitas vezes existe um comprometimento entre aquele que faz a doação e o que recebe a doação. Ora, esse comprometimento pode haver mesmo no financiamento público. Financiamento público, vamos dizer que através do financiamento público você elege os parlamentares. E depois qualquer doador privado faz uma doação ao partido ou faz por fora algum entendimento num Caixa 2, de modo que isso depende do grau de dignidade e de honestidade do candidato. E quanto à polêmica também antiga em torno do voto obrigatório ou do voto facultativo? Eu sou totalmente favorável ao voto facultativo. Eu acho que o voto é um direito, não uma obrigação. A pessoa tem que ter o direito de votar, mas ela não tem que ser obrigada a votar. E o que acontece é que quando você faz o voto obrigatório, você tem uma grande quantidade de votos nulos. A pessoa não quer votar, não se interessa. Você vê nos Estados Unidos, que é o voto facultativo, as eleições muitas vezes comparecem 30%, 40% dos eleitores. O sujeito não tem interesse em participar daquela eleição, ele não vai lá votar sem interesse ou votar errado, ou não votar, levar a pessoa a ser obrigado a ir lá para votar em branco. Eu acho isso uma grande distorção. Eu sou totalmente favorável ao voto facultativo. E quanto à proposta que está circulando também, aliás, o senador Cristóvão Buarque tem defendido, de que no primeiro turno todos os candidatos, todos os partidos deveriam apresentar candidatos com programas determinados, que só no segundo turno seria possível as coligações. Olha, aqui é uma proposta que eu tenho acompanhado do senador Cristóvão. Eu acho difícil, muitas vezes, se você tivesse um sistema que levasse a um funilamento do número de partidos, você tivesse 4, 5, 6 partidos, talvez você tivesse condições de aprovar uma medida dessa natureza. Mas você, com essa proliferação, você tem 20 ou 30 ou 40 partidos, são tantos que eu acho que tem mais partido que ministério, né? Ou está por ali. Por aí está batendo. E você tem certos partidos que não têm a menor condição de ter um candidato a majoritário, porque não tem capilaridade nacional. Então faria um candidato ridículo que só teria presença num pequeno setor de um determinado estado. Eu acho que se você tivesse um número menor de partidos, você podia até pensar em alguma coisa pelo menos semelhante. Mas com essa proliferação de partidos, você não tem condições de fazer isso. E quanto à propaganda gratuita, esse modelo que é praticado satisfaz o senhor? Eu acho que essa grande distorção é o horário eleitoral gratuito. Hoje, o maior custo do governo é o horário chamado gratuito. Eu acho que o horário gratuito entre os candidatos devia estabelecer uma igualdade. Primeiro, não devia ter cenas ao vivo. O candidato devia sentar numa cadeira e falar o que ele pretende, o que ele vai fazer, o que ele acha. Nós chegamos, acredito, que em 94, na eleição de 90 ou de 94, eu lembro que até o Zé Serra participou comigo desse grupo de trabalho que nós chegamos a aprovar, proibindo cenas externas. Houve um ano que foram proibidas essas cenas externas nos programas no horário eleitoral gratuito. Depois caiu o problema, houve interesse de mídia. Mas eu acho que o programa eleitoral gratuito, esse sim, tinha que ser democratizado. Você, na realidade, se fosse o exagero, os candidatos tinham que comparecer com a mesma roupa, a mesma gravata, a diferença só no conteúdo, nas ideias, naquilo que eles tivessem a apresentar. Na realidade, estou exagerando, né? Claro. Mas eu acho que nós devíamos evitar que o candidato tinha que aparecer apresentando o que ele acha, o que ele pensa, as suas ideias, o seu programa, ele próprio. E não ser manipulado por especialistas de marqueteiros. Eu acho que isso devia ser muito reduzido nos programas eleitorais. E, senador, nós estamos vivendo um mundo novo, não é? A internet, a globalização sugere novos instrumentos de participação. Como é que o senhor imagina agregar essa grande massa de jovens que estão aí na rua, impacientes? O senhor admite a necessidade de se procurar novas maneiras de incorporar essa juventude, permitindo meios de participação direta no mundo político?
Eu acho que os governos, aqueles que têm o comando e responsabilidade para dirigir o país, sejam os líderes do setor público, sejam os líderes do setor privado, primeiro deviam compreender esse movimento. Que você tem movimentos com reivindicações naturais, que pessoas que mostram a sua insatisfação, a sua indignação com coisas que ocorrem no país, no setor público e no setor privado, embora seja totalmente condenado por qualquer espécie de vandalismo, né, de destruição. Agora, eu tenho receio de consequências de determinados movimentos. Por exemplo, você hoje, vamos pegar o problema de transporte. O governo praticamente permitiu, não explicou e não mostrou à sociedade como funciona o sistema de transporte. Então, simplesmente reduziram as tarifas, reduziram os preços. Muitas vezes, grande parte desse ônibus eram utilizados por pessoas cuja tarifa era paga através do Vale Transporte. Por exemplo, no Rio de Janeiro, 65% das pessoas que entram em ônibus utilizam o Vale Transporte, que é pago pelo patrão. 10% são gratuidades. Agora, na hora que você lançou a ideia, não pode haver mais aumento de passagem de ônibus, não pode haver mais aumento de como é que chama, de barreiras na estrada, de pedágios. Quem é que vai investir? Quem é que vai investir? Qual é a concessionária que vai querer entrar na exploração, na concessão da exploração de uma estrada, de uma ferrovia, de uma rodovia? Eu tenho muito medo, muito receio que não houve uma explicação à sociedade o que é um preço de uma passagem, o que é a posição de uma empresa privada que atua, de modo que o setor privado tenha um recolhimento. Você não vai entrar numa concessão de estrada sabendo que você não pode ajustar o pedágio. Você não vai entrar numa concessionária para fazer uma ferrovia sabendo que você não vai aumentar o preço da carga. Então, eu acho que as consequências, a insegurança que introduzido no setor é muito perigosa. E eu tenho receio de uma queda de investimentos em setores tão importantes que exigiam a privatização, parceria público-privadas, concessões. Eu acho que pode haver uma insegurança nesse setor, o que pode reter o nível de crescimento do país. O senhor acha que isso já está acontecendo, senador? Na sua experiência, o senhor que é um homem afeiçoado à questão econômica? Olha aqui, eu acho, vocês raciocinam comigo. Haveria uma concessão para a exploração de uma determinada rodovia. Você se preparando e fazendo seus cálculos. Aí vem a proibição que você não poderá ter reajustando o seu pedágio. O que você faria? Eu acho que poderia haver essa incerteza não é boa. Isso daqui, essa insegurança, atinge muito o investimento. E quando você atinge o investimento, você atinge o nível de emprego. E você vê o seguinte, todas essas manifestações que existem no mundo, a primeira demanda é o emprego. Aqui o nível de desemprego é Espanha, Grécia, França. Em nenhum momento aqui no Brasil, você vê o que diferenciou o movimento Brasil, houve um protesto contra o desemprego, porque o nível de empregabilidade está muito alto. A taxa de desemprego até hoje está baixa, porque você está tendo um crescimento do país. Agora, se você criar um clima no país de insegurança jurídica que afete o nível de investimento, obrigatoriamente você vai afetar o nível de emprego e aí realmente nós vamos ter um tiro pela culatra. E como é que o senhor analisa o fato de que essa grande massa, majoritariamente de jovens, bem jovens, não ter vinculação partidária, não seguir liderança, ter essa miríade de aspirações? Até os cartazes são cartazes artesanais, cada um faz o seu cartazinho, expõe lá a sua ideia. O senhor se preocupa com esse desengajamento político ou da política institucional do país, demonstrado por essa juventude que tem tomado as ruas do nosso país? Eu espero que à medida que é um movimento espontâneo e que esse movimento espontâneo ganhe alguma organização, porque um movimento que não tem uma organização não leva a nada. O que você vai ficar? Esse movimento, eu acho que normalmente a tendência dele é se organizar, aparecerem líderes, apresentarem comandos, terem alguma objetivo, discutir os objetivos, o que eles desejam, o que eles querem, dentro de um quadro de lógica e de bom senso.
E o senhor não acha, por exemplo, recentemente um dos pensadores que tem refletido sobre o movimento da globalização, o espanhol Manuel Castells, ele comentou que haveria uma espécie de um esgotamento, uma fadiga, e que até sugeriu que a possibilidade de se tivéssemos o parlamentarismo como sistema, talvez nesse momento tivéssemos melhores condições de enfrentar. O senhor, que também já participou da discussão sobre a implantação do parlamentarismo no Brasil, não acha que eventualmente essa tese poderia ser recolocada em discussão no bojo da reforma política? O que eu acho é o seguinte: no parlamentarismo, no presidencialismo, não existe hoje uma vinculação. Você vê esses jovens na rua, essa grande multidão se fosse na rua. Eu tenho a impressão que se você perguntasse a eles em quem que eles votaram para deputado, ou quem que eles votaram para senador, eles não saberiam, porque não deram importância ao voto que deram. Então, não existe eles não se sentem representados. E não se sentem representados porque não votaram ou não escolheram bem o seu representante. Por isso é que eu digo que esse voto proporcional é um voto distorcido. O voto distrital criaria um vínculo entre a sociedade e o que recebeu o voto. Eu acho que o sistema eleitoral do Brasil separa muito o eleitor, a sociedade do eleito. Porque você vê o seguinte: se perguntassem em quem que vocês votaram, grande parte deles não sabia. E se você sabia o voto, depois de voto, você teve vínculo com a pessoa que você votou, você cobrou dele a atuação, você discutiu com a pessoa que você escolheu sobre projetos ou propostas que ele fez, você acompanhou a trajetória política daquele, e essa distorção decorre do sistema proporcional. Eu acho que num voto distrital, cada jovem, cada pessoa que habita um determinado distrito conhece o seu representante, discute com ele, exige, protesta, tendo em vista aquele que ele escolheu para representá-lo. A falta de representatividade política, a meu ver, é uma decorrência do sistema proporcional. Uma última pergunta. Que cenário o senhor projeta para os próximos meses nessa questão? O Congresso, diante das manifestações, da necessidade de dar uma resposta, qual é o caminho? Que caminho o senhor acha que o Congresso Nacional deve adotar para enfrentar essa emergência da juventude ansiosa por respostas concretas? Eu acho que em épocas como essa, você tem que ter duas preocupações. Primeiro, defesa intransigente de qualquer vírgula da Constituição. Não adianta, muitas vezes, que movimentos como esse levem a propostas que agridam o texto constitucional. Porque no momento que você desrespeitar e ignorar a Constituição, você tem a institucionalização da desordem. Segundo, você tem que acabar com o populismo fiscal, ou seja, aquelas propostas de querer fazer grandes gastos sem medir, gastar dinheiro que você não tem, fazer gastos enormes sem nenhum fundamento, que pressionam as contas públicas, que pressionam a inflação. De modo que eu acho que precisa cautela e serenidade. Você tem que procurar uma análise a mais objetiva possível, mas dentro dos quadros da Constituição e da austeridade fiscal. E quanto aos jovens, o que é que o senhor diria aos jovens que estão se movimentando, inclusive no seu estado, Rio de Janeiro, com muita ânsia, digamos assim? Eu tenho que cumprimentar os jovens que estão se manifestando. Acho que se eu tivesse que me pedissem a minha opinião, eu aconselharia que eles se organizassem, escolhessem os seus representantes nas próximas eleições. Seria bonito você ter um parlamento de jovens, você teria uma Câmara de Deputados, uma Assembleia de jovens, que eles se organizassem e participassem do processo eleitoral. E segundo, que evitassem vandalismo, evitassem destruição, porque a destruição de propriedade privada ou mesmo de propriedade pública não leva a nada, apenas desmoraliza um movimento tão bonito e tão bonito e que traz uma perspectiva futura extremamente positiva. Senador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, foi uma satisfação enorme estar aqui na Cidadania com você, Armando. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas,
podem ligar no Alô Senado no número 0800 612211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.